Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o disco de frações. O disco de frações, esse material aqui, basicamente é um disco com vários setores, a gente chama de setores ali, aqueles, se a gente fosse comparar o disco inteiro com uma pizza, seriam os pedaços de pizza, seriam os setores, E o disco de frações, ele tem setores de diferentes tamanhos, e com cores, normalmente ele vem, colorido, com os tamanhos diferentes, com cores diferentes, e aqueles que têm o mesmo tamanho com cores iguais. Como a gente pode estar vendo aqui na imagem, aqui na tela, a gente tem ali o setor, que é 1/4, que está em amarelo, e o setor de 1/8, que é metade desse, que está em vermelho, e o outro em vermelho que tem o mesmo tamanho de 1/8 ali, Então, o disco de frações basicamente é uma representação, visual para as frações, E tátil também, A gente pode pensar também, no ensino para pessoas com deficiência visual, que é um material tátil porque tem tamanhos diferentes para representar justamente frações diferentes. É importante destacar que quando a gente fala de frações, a gente pode abordar 4 ideias diferentes, tá? Em 4, eu vou dizer assim, pelo menos 2 níveis diferentes, tá? Primeiro tem o conceito de fração, que é a ideia realmente do que é metade, o que é 1/3, o que é 1/2, o que é 1/4, O conceito, a coisa mais básica que tem, a ideia de uma parte, de um todo, ou de 2, 3 partes de um todo, Enfim, então essa ideia inicial é o conceito de fração. Outra coisa que a gente pode abordar é a equivalência de frações, tá? Que é o que vem logo em seguida, que é entender que 2 divididos por 4 é a mesma coisa que 1 divididos por 2, porque representa metade de alguma coisa. 2 é metade de 4, como 1 também é metade de 2, Então, a equivalência entre frações, Então, descobrir que 2/4 é a mesma coisa que 1/2, por exemplo, é a ideia de equivalência de fração. Repara que isso é um passo a mais aí do que o conceito de fração, Porque o conceito é entender o que é fração. É a parte de um todo e como se representa ela. Olhar para 2/3 e entender que são 2 partes de um total que está dividido em 3, Então, esse seria o conceito. A equivalência já é meio que comparar, 2 representações diferentes e dizer, isso aqui é a mesma coisa. E aí, um outro nível seria também entender as operações entre frações, operações aditivas, adição e subtração, e multiplicativas. Por que eu estou destacando isso? Porque quando a gente fala de fração, normalmente a gente quer falar de uma dessas 4 coisas aqui, e a gente acaba misturando tudo. Então, o disco de frações ele é muito bom para se trabalhar com as ideias do conceito de fração, a introdução, na verdade, da ideia de fração, que a gente pode mostrar visualmente, ou para deficientes visuais pedir que eles toquem mesmo no material, e compreendo a ideia de que, bom, o disco é o todo, e aí a gente pode dividir esse disco em 6 partes, a gente pode dividir esse disco em 4 partes, E aí, então essa ideia visual ou tátil de fração passa a fazer mais sentido, de uma forma mais concreta, vamos dizer assim. Então, o conceito de fração pode ser explorado. A gente também pode explorar a ideia de equivalência, Por quê? Porque a gente pode pegar dois setores ali, 2 partes ali, que é 1/4, juntar elas e mostrar, colocar em cima ali do 1/2 e mostrar que, olha, representa a mesma coisa, A gente consegue ter a mesma figura aqui, juntando os 2/4. Então, a ideia de 2/4 e 1/2 é equivalente, Então, a gente pode criar atividades, explorar, perguntar coisas que têm a ver com equivalência de frações, utilizando também o mesmo material. Então, o disco de frações ele é muito apropriado para o conceito de fração, para a introdução da ideia de fração e também para trabalhar com equivalências, então, entre diferentes frações. Bom, então, esse é o foco aí do disco de frações, conceito de fração e a equivalência de frações. As operações requerem um outro tipo de representação. A gente também deve usar a calculadora, para, por exemplo, 3/2 é a mesma coisa que 1,5, desenvolver esse tipo de equivalência também é interessante usar, além do disco de frações, a calculadora como um instrumento. A gente sabe que muitas vezes a calculadora
né, vista, mas é bom não usar a calculadora porque ela pode não ser tão boa para o cálculo mental, né? Ela atrapalha muitas vezes o cálculo mental. Sim, é verdade, né? Então, mas nas aulas a gente pode, né, determinar, olha, nessa aula aqui não vai ser legal usar a calculadora e vamos aí restringir o seu uso, né? Mas em outras aulas, como por exemplo a aula de fração, de equivalência, por exemplo, a calculadora é um instrumento importante que pode contribuir para o entendimento de equivalência, né? Bom, agora as operações, né? Aí o disco de frações ele apresenta algumas limitações. Quando a gente tem frações que têm o mesmo denominador, né, mesmo número de baixo ali, né, por exemplo, 1/6 mais 2/6, às vezes a gente consegue até pegar as partes ali do disco de frações, juntar elas e dizer quanto que vai dar. Mas o problema é quando elas não têm o mesmo denominador, né? Aí no cálculo, na conta mesmo, se a gente fosse fazer, né, a gente iria usar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, né, que tem alguns exemplos, tal, e fazer aí adição de frações usando o MMC, né, e calculando mesmo, tanto a adição quanto a subtração, né. E isso com o disco de frações é um pouco mais complexo. Então ele é muito bom para o conceito, para introduzir o conceito, para trabalhar com equivalências. Ele é um instrumento simples, né? Nas escolas muitas vezes tem de madeira, né? Muitas escolas têm madeira, esse material, ele é bem conhecido, bem clássico, né? No ramo aí dos laboratórios de matemática. E também ele pode ser feito de papel. Se a gente não tem um de madeira, um material um pouco melhor, assim, a gente pode também tranquilamente fazer com papel em casa, pintar, né, os setores ali para representar as frações. Então é um material que pode ser produzido, né, em casa, bem tranquilo, ou na própria escola mesmo, se a escola não tem, né. Mas ele é muito importante para a introdução do conceito de fração e para ensinar a equivalência entre frações, né. Para as operações ele tem alguns problemas, como eu estou dizendo, principalmente quando os denominadores, né, nas operações aditivas, ou seja, na adição e na subtração, quando nessas operações a gente não tem o mesmo denominador. Então ele é mais complexo, né? E a mesma coisa também para as operações multiplicativas, né? Então a gente pode também, tem maneiras de trabalhar com frações e com operações, mas né, o processo é um pouco mais complicado e ele vai exigir em algum momento que se faça as representações de cálculo mesmo, né? Então não é tudo que dá para fazer com disco de frações, mas ele é muito bom para introduzir o conceito, né, e para as equivalências, para mostrar as equivalências entre frações, né? Então esse é o material chamado, né, disco de frações.